Meu amigo, quem você quer como novo treinador do Vasco da Gama? Já deixa aqui pra mim nos comentários. Você quer Renato Gaúcho? Você quer Renato Paiva, que a gente vai falar sobre ele aqui nesse vídeo? Você quer Arthur Jorge, que é mais difícil? Enfim, deixa aqui nos comentários. Zé Ricardo seria uma boa? Jair Ventura seria uma boa? Deixa aqui nos comentários quem você prefere como novo treinador do Vasco, porque é esse o assunto desse vídeo. Vamos falar sobre o novo treinador, a busca do Vasco por um novo treinador, busca que já falhou na primeira meta, né? Na primeira missão. O Vasco tinha a missão de ter um novo técnico à beira do campo na semifinal contra o Fluminense. Não vai ter. Bruno Lazzaroni é quem vai comandar, já está definido essa situação, a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo também. E a gente vai falar sobre essa busca, né, por um novo treinador, que tá difícil, hein? O Vasco sonhando aí com Arthur Jorge, mas é um sonho praticamente impossível. Enquanto isso, o tempo vai passando, o Vasco tá na lanterna do Campeonato Brasileiro e a coisa tá ficando feia. Bom, a gente conversa sobre tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta, eu conto com você deixando aquele like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e olha só, já tá definido quem comanda o Vasco no domingo contra o Fluminense. Será Bruno Lazzaroni. O treinador interino continua no comando do Vasco para essa partida contra o Tricolor. O plano inicial da direção do Vasco era encontrar um substituto para Fernando Diniz a tempo desse novo técnico, né, comandar a equipe contra o Fluminense no jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Mas não deu certo, a direção não conseguiu encontrar esse profissional. E mesmo se o Vasco acertar hoje, né, com um novo técnico, ele não vai estar à beira do campo amanhã, porque não tem tempo hábil para fazer treinamentos, né, com a equipe, conhecer ali o grupo, etc e tal. Então, está confirmado que amanhã o auxiliar permanente Bruno Lazzaroni, que já esteve à frente da equipe no último jogo contra o Santos, é ele quem vai comandar contra o Fluminense. Nos bastidores, a direção do Vasco afirma que tem pressa para definir esse novo treinador, mas, ao mesmo tempo, não quer encontrar um substituto de qualquer jeito. Está estudando ali a melhor forma e o melhor nome. A demora de uma semana já para definir um novo treinador se dá porque a direção do Vasco está mirando alto, né? O sonho da direção, o sonho de Pedrinho é Arthur Jorge, treinador ex-Botafogo, atualmente no Al Rayyan do Catar. Mas, após os contatos iniciais, o português sinalizou que quer continuar no Al Rayyan do Catar e cumprir o seu contrato com a equipe qatari. O Arthur Jorge é até favorável a um retorno ao futebol brasileiro no futuro, mas o plano do português é inicialmente assumir um projeto que consiga brigar de forma recorrente por títulos, coisa que ele não enxerga no Vasco, né, nesse momento. Porém, mesmo com essa negativa, né, do português, o presidente Pedrinho segue sonhando, né, que pode conseguir essa contratação. Eu acho que é, sinceramente, um devaneio, né? Porque não acredito que o Arthur Jorge vá largar lá o seu projeto no Catar, onde ele ganha milhões, para assumir o Vasco assim de uma hora para outra. A não ser que ele seja demitido lá do Catar, mas aí o Vasco vai ficar aguardando essa demissão? O Vasco tem pressa, né? O Vasco não pode esperar. Eu acho que é um sonho bem distante essa situação do Arthur Jorge. E esse objetivo, né, da direção do Vasco de conseguir um grande nome atrasou uma solução rápida, né? Que seria um treinador aqui brasileiro para assumir já imediatamente. Enfim, acabou atrasando essa situação. Quando começou ali a conversar, a sonhar com Arthur Jorge, a direção do Vasco praticamente interrompeu as conversas mais formais que estava tendo com outros treinadores, como, por exemplo, o Renato Gaúcho, que é com quem a diretoria mantém mais conversas, né? E eu já disse aqui outras vezes, Renato Gaúcho era o nome que eu queria. É o cara que tá aqui no Brasil já assume, já tenta resolver esse problema. Ficar sonhando lá com Arthur Jorge, com Galhardo, acho que
é mais perda de tempo. Tomara que eu queime a língua e chegue aí o Arthur Jorge, mas sinceramente eu acho difícil. Um outro nome surgiu no radar do Vasco, que é Renato Paiva, treinador que aqui no Brasil comandou Bahia, Fortaleza. Eu vou falar sobre o Renato Paiva já já, mas antes eu tenho um recado muito legal aqui para você que é pai e tem o sonho de ver o seu filho representando o Vasco da Gama. Já pensou? No dia 15 de março, domingo dia 15 de março, a partir das 8 horas da manhã, no estádio de São Januário, vai acontecer uma seletiva da Vasco International, que é um programa onde jovens de 8 a 19 anos podem representar o Vasco da Gama em competições internacionais. E no dia 15 de março vai ter essa seletiva. Então, você que sonha em ver o seu filho representando o Vasco da Gama, jogando com a camisa do Gigante da Colina, essa é uma oportunidade. A inscrição já está aberta, custa R$100 a inscrição. Está aqui na descrição desse vídeo o link, você pode fazer lá a sua inscrição. E no dia 15 de março tem a seletiva para definir ali, né, os jovens que vão representar o Vasco da Gama nessa competição internacional. É uma competição que vai acontecer no exterior e, caso o atleta seja aprovado, o custo da viagem é do responsável. Então, essa é a oportunidade de representar o Vasco da Gama numa competição internacional, sendo treinado antes e durante a competição por profissionais da área técnica das categorias de base do Gigante da Colina. Inclusive, um treinador da base do Vasco da Gama fala um pouco mais sobre essa oportunidade. Confira só. Quando você tem uma oportunidade dessa de vivenciar com os treinadores de clubes da Série A, treinadores de clubes europeus, poder estar sendo avaliado nesse nível técnico, podendo estar vivendo a experiência de jogar, de conhecer outras culturas, de jogar competições em outro continente. Então, de maneira geral, é um matching cultural, né, um intercâmbio cultural, além de técnico, que vai ajudar com certeza o desenvolvimento, vai marcar na vida desses jovens. Tá aí então, para realizar a sua inscrição, a seletiva acontece no dia 15 de março, a partir das 8 horas da manhã em São Januário. Para fazer a sua inscrição, tem o link aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixo. Dá uma olhadinha lá, tá tudo explicadinho lá também. Agora vou falar aqui sobre Renato Paiva. Segundo a apuração da agência RTI Sport, Renato Paiva, ex-Botafogo, entrou no radar do presidente Pedrinho. É um treinador de 55 anos de idade que está livre no mercado desde que foi demitido do Fortaleza em setembro de 2025. O treinador tem residência fixa no Rio de Janeiro e deseja seguir no futebol brasileiro. Contudo, até o momento não tem negociações entre o Vasco e o treinador em andamento. O nome de Renato Paiva teria sido consultado pela direção do Vasco e colocado ali numa espécie de lista de espera, né, do departamento de futebol. Isso não quer dizer que o treinador será procurado de forma oficial. É um dos nomes que está sendo ali analisado pela direção do Vasco da Gama e tudo dependerá ali do andamento das negociações do Vasco com outros nomes que são tratados como prioridade. Vou falar rapidinho aqui sobre Renato Gaúcho antes de ir embora. A expectativa é que tenha, né, uma reunião entre a direção do Vasco e o treinador Renato Gaúcho. O nome ainda não foi descartado, né? As negociações de certa forma continuam, mas assim, Renato Gaúcho é um cara que tem um ego lá em cima também, né? Será que ele vai querer aceitar o projeto sabendo que o Vasco tentou outros treinadores antes, que ele não era prioridade? A ver. Vou ficando por aqui, meus amigos. Gostou do vídeo? Deixa o like que é importante, se inscreva. Até a próxima. Fui!